Seja agradecido como a natureza. Nosso arquiteto é o Senhor Jesus, autor desta grandeza. Seja agradecido como a natureza. Nosso arquiteto é o Senhor Jesus, autor da natureza. A grama verde e a flor do campo. Olá, meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus. Deus abençoe mais essa manhã de terça-feira. Que o Senhor Jesus tenha graça e misericórdia de cada um de nós. Seja o seu dia melhor que ontem, né? Faça melhor do que você fez ontem, faça hoje. Bom, nós estamos aqui com a escritura, meus irmãos, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, depois nós vamos seguir outros versículos. Mas aqui diz assim, preste bem atenção, que versículo maravilhoso. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não é somente crer. Nós estamos no tempo, né? A igreja noiva que vai subir no arrebatamento, ela é uma extensão do ministério de Cristo. Isso aqui é ponto. Você precisa compreender isso. Nós somos uma extensão do ministério de Cristo. Cristo está trabalhando até hoje. Ele não cessou. Ele não parou de trabalhar. Ele simplesmente mudou a forma dele trabalhar. No decorrer das eras, ele vem trabalhando na primeira, segunda, terceira, até a última era. É o ministério de Cristo aqui na terra. Então a Escritura está dizendo aqui: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, não. Não é só crer nele, mas também é padecer por ele, é padecer pelo nome de Cristo, é padecer. As pessoas hoje não querem padecer, elas não querem sofrer, elas não querem levar desaforo para casa, como diz o ditado por aí, né? Antigamente, né, dizia muito assim, não leva desaforo para casa, né? Existiam os tais machão, né? Mas parece que nós estamos vivendo esse tempo, né? As pessoas não querem levar desaforo. O que é desaforo? Estão prontos para brigar nas redes sociais, estão prontos para ser, humanamente falando, ser ele mesmo, não ser Cristo. Aí eu fico pensando assim, como que seria Cristo em certas atitudes que nós tomamos, como Cristo procederia, né? Em relação a muitas coisas, cada um tem a sua vida, né? Mas eu não chego nem a dizer, irmão, a nossa vida particular, sabe? Eu fico assim, muito pensativo em relação à nossa vida da irmandade, né, aqui no Brasil, em relação à nossa fé, né? Nós não deveríamos padecer pelo nome de Cristo? Nós não poderíamos cessar as brigas, cessar as guerras? Não poderíamos? Bom, vamos seguir aqui. Ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que coisa! Olha aqui, irmãos, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que eu estou falando para você. Mas se é Cristo em nós, Cristo em vós, então as atitudes têm que ser de Cristo, em qualquer circunstância. Então eu preciso puxar o freio de mão da minha vida. Eu, você, nós precisamos puxar o nosso freio. Eu mesmo, não é contente, o que eu poderia fazer, né? O que você faria? Agora nós temos que deixar Cristo falar, deixar Cristo fazer. Não é o meu viver mais, mas é o Ele. Ele tem que
manifestar, não é a minha razão, o meu direito. O que eu vejo é um tempo de muitos crentes com as suas razões, seus direitos, entendeu? E aí vai virar uma guerrilha mesmo, chegou onde chegou, né? Mas o sentimento tem que ser o que houve em Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? Aí nós tínhamos que ir lá em Gálatas sobre os frutos do Espírito. É o amor, a paz, longanimidade, perdão, né? A empatia. Ninguém tem empatia, ninguém um pelos outros mais. Eu fico pensando assim, que cristão é esse que passa por um mendigo, não consegue sentir o sofrimento daquele mendigo? Pelo menos de dar um dinheiro para ele, faça uma alimentação decente, né? Cristo andando hoje aqui no Brasil, pelas ruas de Neves Paulista ou de São José do Rio Preto, ou seja, a sua cidade, o que ele faria? O sentimento dele era de ajudar o povo, o sentimento dele era de curar o enfermo, o sentimento dele era de dar o que comer, né? O sentimento dele era de dar salvação para as pessoas. Ele pregou duro com aquele povo fariseu hipócrita, mas o povo leigo, ele pregou com amor, as bem-aventuranças. Olha, é tanta coisa assim que eu fico assim, meu Deus, eu fico comigo. Quando a gente prega para nós mesmos. Então o sentimento que tem que haver em mim é o sentimento de Cristo. O Creve Caetano tem que desaparecer. O João, a Maria, o Pedro, o Davi, e assim por diante, cada um que está escutando aqui, põe seu nome, precisa desaparecer. Cristo tem que entrar em cena. Quando é que Cristo entra em cena? Eu lembrei agora aqui daquela ocasião, onde aquele casal fazia aquela cena de sexo no culto do Mombrana. Olha, que horror deveria ser aquele momento. Bom, foi dado ao Mombrana o poder de exterminar eles. Se eles falassem, se estejam mortos aqui agora, eles morreriam. Deus falou para ele, está em suas mãos. Bom, é claro, se a pessoa do Mombrana, né, ele podia fazer assim, estejam cegos, fiquem cegos, né? Talvez eu diria, estejam mortos, talvez você diria isso também, aquela cena desrespeitosa. Mas o Mombrana, o sentimento que estava dentro dele não era mais o William Brana, o sentimento dele era de Cristo. Então ele sentiu amor, compaixão, piedade, porque ele falou, não, vocês estão errados, eu também estou. É claro que eu não estou errado nisso, mas também sou errado nas minhas coisas. Por isso ontem o destaque que eu preguei foi, pecadinho não confesso. As pessoas acham que é só o pecado de adultério, do fulano, do ciclano, do pastor, do fulano, né? Mas que é dos seus próprios pecados. E às vezes são um pecadinho, não são um pecado de adultério, mas são um pecadinho. São pecadinhos que atrapalham a vida cristã. Mombrana com aquela mentirinha, Deus barrou ele de orar pelo enfermo. E falou para ele consertar. Ele foi, consertou e ainda clamou a Deus na caverna dele o dia inteiro para que Deus perdoasse ele. Ele não queria ter um sentimento de culpa. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que também somos falhos e ter compaixão. Então Mombrana falou assim, não, eu também sou pecador. Eu os perdoo em nome do Senhor Jesus. Que coisa! Você está entendendo? É esse sentimento que tem que haver em nós, é o sentimento de Cristo, não é o seu. Vamos seguir aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança dos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Meu Deus do céu, Cristo foi obediente, né? Ele foi obediente, sendo próprio Deus, mas em forma de homem ele foi obediente. Aniquilou-se a si mesmo. Quantos não querem se aniquilar a si mesmo? Gente, que ser humano mais teimoso, custoso somos nós. E diga-se passagem, é o povo da mensagem. O povo difícil, né? Era Jesurum, agora engordou da coice da palavra. Tem que ser aniquilar-se a si mesmo, extermina o seu próprio eu, enterra os seus eus. Jesus tomou a forma de servo. Nós não queremos ser servo. Pastor não quer ser servo. Todo mundo vive no tempo hoje que quer todo mundo ser patrão. Quer ser mandão. Tá cheio de pastor em rede social que não tem ministério, mas quer dar seu palpite, seu julgamento. Mas
Ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Forma de servo. Eu acho que é o que precisa para nós hoje. Vamos parar a leitura aqui. É o que precisa para nós hoje, é se humilhar, entendeu? Tomar a forma de servo. Não é eu que vivo, mas é Cristo em mim. Deixa Deus atuar, deixa o Espírito Santo atuar em você. É o ministério de Cristo, não é o ministério de Goiânia, não é o ministério de Paraná, de Belém, não é o ministério de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja qual for do Brasil, não é o ministério lá dos Estados Unidos, é o ministério de Cristo. Nós somos a sequência do ministério de Cristo, nós somos a sequência da igreja primitiva. Deixa Deus falar dos seus lábios, pare de falar por si próprio. Para de falar por si próprio. Encerrando aqui então, ó. Porque a vós foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer. E padecer. E Cristo está padecendo. Ele não padeceu lá no passado? Ele também padece aqui também. Porque sofrer, você se pôr pela palavra, você vai sofrer. Todo cristão verdadeiro, diz o profeta, e eu confirmo isso. E bem diante da Escritura Sagrada, nós podemos confirmar. Que todo cristão fiel, que fica ao lado da palavra, ele vai sofrer consequências, ele vai sofrer rejeição, ele vai sofrer escarnio, ele vai sofrer zombaria. O mesmo que Cristo sofreu, você também vai sofrer. Porque se você é um Cristo aqui na terra, você vai ser rejeitado. Então pare de lutar contra você mesmo, irmão. Pare de querer ser grande, seja servo. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Ao nascer do sol, raia um novo dia, novas esperanças, oh que alegria, a mensagem veio